Olha, eu comecei a fotografar os gatos que rondavam a segunda casa em que nós moramos em São Paulo. Era um sobrado na rua Buri, no Pacaembu. Como eu tinha uma certa habilidade, as pessoas viviam me chamando para tirar fotos com a minha maquininha na praça. Na verdade, eu sempre fui um grande lambe-lambe. Agora, apesar de ter tido sempre uma forte ligação com a imagem, de meu negócio ser a imagem, a profissão de fotógrafo nem me passava pela cabeça. O Medeiros era, na verdade, era uma espécie de Charlie Chaplin da fotografia, né? Ele tinha a fotografia para ele tinha ele englobava todos os sentimentos dentro da fotografia dele. O perfil que eu tinha do Farcas era assim como um empresário, né, da fotografia, um professor universitário, né, e cineasta. Não conhecia o trabalho dele, ele nunca havia mostrado. Um tanto mais tarde, ele começou a abrir o baú. Falei, poxa, mas quanta foto. Mas depois veio uma outra série, depois mais uma outra, mais uma outra. Não só essa mais, vamos dizer assim, documental, humanística, e a mais concretista também, do tempo do Fotocine Bandeirantes e tal, né? Quer dizer, ele caminhou muito bem, né, entre essas duas áreas aí. Bom, quase tudo na minha fotografia nessa época eram construções com luz e sombra, né? Seja paisagem, objetos, naturezas mortas. Parece que eu tinha um pouco de medo de fotografar as pessoas. Em 1939, nós viemos para o Rio de Janeiro. Eu tinha 18 anos e pretendia estudar arquitetura. Entrei para o curso Juruena, onde me preparei para o vestibular. Fui reprovado, graças a Deus, porque eu daria um péssimo arquiteto. Eu nunca parei de fotografar. Despachava processo de saúde de dia no Departamento Nacional do Café e fotografava de noite. Fui também freelancer da revista Tabu e da revista Rio. A Tabu era uma tentativa de copiar o Cruzeiro, mas sem nenhuma possibilidade. Já a Rio era mais uma publicação feita para Granfino, com desfiles, recepções, essa boiotice toda. Lá eu conheci o Jean Manzon. Foi o Manzon que me levou para o Cruzeiro. O Zé Medeiros era muito irreverente, né? Conhecendo bem o temperamento do Zé Medeiros, eu achava impossível o Zé Medeiros ser um amigo do Farcas, porque o Farcas era muito metódico. E a fotografia do Farcas era muito formalista. Era a composição de linhas, né? De volumes bem distribuídos e tal. De fato, é surpreendente se a gente pensar nas grandes diferenças que os separam, né? Mas eu acho que a partir do momento em que a gente começa a olhar com mais atenção, a gente percebe, primeiro, entre os dois, um grande interesse, né, pela cultura popular, né? E eu acho que essa observação do ser humano, que vai aparecer a partir daí no trabalho do Thomas, que antes não se manifestava, junto com o José Medeiros, traz um frescor, né? Traz uma renovação importante para o trabalho dos dois, me parece. O primeiro contato com o Rio foi por causa dos trabalhos do Zé Medeiros. Eu via os trabalhos fotográficos dele no Cruzeiro e eu escrevia para ele. Eu comecei a escrever e acabei indo encontrar ele e nós nos tornamos grandes amigos. O Zé Medeiros andava com uma gravata borboleta permanentemente no bolso, porque se à noite, na noite dele, como ele acabava nas boemias dele, se entrar numa boate e deixasse o microfone livre, ele botava a gravata borboleta e cantava. There was a boy, a very strange, enchanted boy. O Medeiros fazia um gênero de fotografia que era a chamada imagem à la sauvette, quer dizer, imagens ao acaso, ao escondido, né? Ele fazia isso por intuição. A pessoa por trás da câmera pode mostrar o que quiser, como quiser. Eu, por exemplo, para não defender o interesse do patrão, do governo, saía pela tangente fazendo reportagens sobre os negros, sobre os índios. Essas são as décadas mais interessantes para a minha fotografia.
Aí tem todo um capítulo Rio de Janeiro. Eu tenho muitas imagens feitas no Rio. Tinha um bairrismo tradicional, até por causa do futebol. Mas a mim o Rio abriu suas portas, né? O Rio era demais. Eu conheci vários fotógrafos lá, mas eu costumava sair sozinho. Eu ia para as praias, fotografar os pescadores, esse tipo de coisa. Eu posso dizer que eu conheci o Brasil através do Rio. E era onde as coisas aconteciam lá. Esse contato pessoal mais intenso sempre me faltou em São Paulo. O Cruzeiro passou a ser uma espécie de etapa final do jornalismo no Brasil. O sonho dourado das pessoas. Um fotógrafo da revista era tão famoso quanto é hoje um galã da Globo. Aonde a gente ia, tinha gente esperando para nos badalar. Cheguei até a dar autógrafo na rua. O pessoal ficava vidrado pelo fato do cara ser do Cruzeiro. Para mim, ser de Cruzeiro significava, antes de tudo, mais uma possibilidade de fotografar, de viajar, que são coisas que eu sempre tive muita vontade de fazer. Sempre que eu ia a São Paulo, eu buscava estar com Farkas. Éramos amigos e eu me interessava pelas suas experiências com a fotografia. Olha, chegavam da Europa, muitas vezes pela fotótica, livros sobre o surrealismo. E alguns amigos concordaram em posar. As reuniões aconteciam no porão de uma casa em Pinheiros e se tornava uma farra. Até hoje eu gosto do tema e compro livros para me atualizar. Numa dessas viagens, cheguei a participar de uma sessão fotográfica promovida por ele. Lembro que experimentamos com a luz, com as angulações e nos fotografamos com outros amigos. O que me impressionou muito foi esse espírito mais livre de José Medeiros, de experimentar. Ele fez, também autorretratos assim, talvez assim até mais surrealistas, mais oníricos, né? Ele tinha, na verdade, um impulso ou uma motivação de descobrir coisas novas. E ele também citava, logicamente, a amizade que ele tinha com Thomas Farr. Para mim, o mais marcante mesmo, né, foram as fotos do Pacaembu. E impressionam, evidentemente, por serem fotos de uma época, e o Farkas parece que tinha consciência disso, de marcar um período com as fotos que ele fazia. Uma tarde, lá em Chavantina. O Orlando estava 4 horas da tarde, meia tarde, o Orlando começou a ouvir uma cantoria diferente lá na aldeia e não entendeu bem o que era. Aí ficou, claro, havia cantoria de índio, aquelas cantorias de índio, aquele negócio, mas não era dia de festa, não era nada, e uma cantoria, e o Orlando saiu atrás ali para ver a direção da cantoria. O que era? Era o Zé Medeiros, numa rede, cercado de 8 ou 10 índios, ensinando a cantar Nature Boy. There was a boy. E o índio, there was a boy. Estava ensinando índios a cantar em inglês. Sabe que é mais definição do que essa? Esse era o Zé Medeiros. Era o Zé.